Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para mais um encontro do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, para a leitura da obra do Bert Hellinger, Justiça e Paz. A gente está quase Conflito e Paz, né? Estamos quase no finalzinho. E lembrando que os nossos encontros, eles ocorrem sempre nas terças-feiras, às 20h30, e fica gravada e disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje a gente está sob a orientação da Cleusa, nós temos a Regina como leitora, estamos na página 139, a despedida, e eu vou passar para você, Cleusa, para você fazer a sua fala. Boa noite, obrigada, Eurico, né, por estar fazendo o nosso, ser nosso anfitrião, né, obrigada a todos que estão aqui presentes, obrigada aos que vão ver depois a gravação, né, e a gente vai seguir compartilhando nossas vivências, nossas experiências sobre essa obra, né. Eu passo para você, Regina. Bom, acho que dentro desse texto que a gente vai começar a ler, vai acabar surgindo oportunidade para a fala que a gente conversou. Começo a leitura, então? Se você quiser falar um pouco do perdão do ponto de vista do Ho Oponopono, de repente é interessante. Tá. Depois a Ok, gente vai para a leitura. ok. Eu mencionei no nosso encontro passado sobre uma visão que eu acredito que seja um pouco mais genuína do Ho Oponopono, e percebo que há várias distorções, né? E especialmente pela falta da informação sobre a origem. E eu já li aquele livro, se não me engano, é Limite Zero, né? Onde o autor conta como foi a aproximação dele com o Dr. Hugh Lin, um médico havaiano. E o Dr. Hugh, ele divulgou o conteúdo originado ainda de uma outra pessoa, uma mulher que eu não vou lembrar o nome agora. E o que eu acho importante destacar é que essas quatro frases, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Elas são direcionadas para a nossa criança interior. Então, acho que é uma grande confusão que acontece, é que as pessoas pensam que a gente está falando para outra pessoa. E aí, para nem para todo mundo a gente quer pedir perdão e tudo mais. Mas o que é mais fantástico do Ho Oponopono é que essa frequência da repetição desse, como um mantra, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, 184 vezes, por isso eles usam o japamala, usam alguma forma de contagem, né? Ela leva o cérebro a esse ponto zero, esse ponto onde a gente se despe da crítica, se despe do julgamento e acolhe profundamente a nossa criança interior. E quando a gente entra nessa frequência, muitas sintonias de harmonização acontecem nesse momento. Então, por exemplo, situações difíceis tendem a se resolver. Eu vou dar um exemplo meu bem recente. Eu fui para Porto Alegre, no dia 1º de maio, e deixei o meu carro lá para poder ir para os cursos do final do Stefan Hausner, se não me engano, foi do Stefan Hausner. Eu sei que eu fui para os cursos lá em São Paulo. Então, eu fui deixar meu carro no aeroporto, pegar o avião, e eu não assisto muito televisão, muito jornal, então eu não sabia que havia uma previsão de um temporal muito forte.
E para poder chegar lá e ter lugar no estacionamento inclusive perdi meu carro por causa disso, no estacionamento do aeroporto, eu saí às 4 horas da manhã. E quando cheguei na estrada, me deparei com uma tempestade, e como era feriado, e as pessoas estavam avisadas do temporal, tinha pouquíssima gente na estrada. Eu passei, eu, talvez, por 2 ou 3 carros. E são 2 horas de viagem, de onde eu moro até Porto Alegre. Então eu me vi numa situação assim que eu nem podia voltar e né, era muito difícil seguir adiante. Vocês podem imaginar, o limpador de para-brisa não dava conta, era um breu, uma escuridão, e na minha frente eu vi os raios caindo assim fortes, e aí me ocorreu de praticar o Ho Oponopono. E foi o que eu fiz. E a sensação que eu tive de ficar repetindo, entrando nessa frequência, é como se eu tivesse entrado num túnel, assim, de proteção. E eu fui daqui até Porto Alegre serena, né? Vendo todas aquela situação e todas aquelas circunstâncias, né, que para mim seriam naturalmente assustadoras, eu fui bem, fui tranquila, cheguei lá com a antecedência, né, que eu queria, e graças a isso deixei meu carro no térreo e depois a enchente veio e levou. Mas o fato é que eu fui protegida, eu me senti em sintonia com alguma coisa que cuidava de mim, num estado, numa frequência, né, de conexão em que eu me senti tranquila para enfrentar aquilo. Então, só para dar um exemplo, eu pratico muito o Ho Oponopono, e o objetivo desse mantra, ele é nós entrarmos nesse nível de frequência. Não tem nada a ver com o que a gente, né, está fazendo com o outro. E existem algumas, né, alterações, como em todas as áreas, existem pessoas que direcionam para outras coisas, mas eu quis trazer aqui, humildemente, apenas o meu pouco conhecimento e a minha prática. E me disponho a entregar para vocês um material de um outro grupo que eu participo, onde tem vídeos do Dr. Hiolin, tem texto e tem toda uma explicação, e que é um trabalho belíssimo. Então, só queria dirimir aí alguns equívocos. É isso. Obrigada, Regina. Isso, assim, isso me traz um alívio tão grande, porque quando eu vejo essas 4 palavras em todo lugar, sem esse conhecimento, eu sempre fiquei angustiada. Então, assim, muito grata. Daí não, nunca nem me interessou em estudar o Ho Oponopono, em ler mais, em me aprofundar. Né? Então, o que você está trazendo, assim, para mim é maravilhoso. E, Elza, eu e, confesso de- que e, eu tive des- e essa des- mesma e é, despertou agora a vontade de saber um pouco mais. conhecer. Eu tive essa mesma resistência, demorei bastante. Uma amiga me fez a indicação de praticar. Eu acho que eu levei uns 2 anos, porque eu não conseguia assimilar aquilo ali, eu não descia muito bem. E aí, por acaso, eu encontrei o livro, esse, no YouTube, né? Eu nem comprei o livro, e resolvi acompanhar a leitura, né? Esses audiobooks. Eu fiquei acompanhando, e aí me abriu para essa informação. Em seguida, nesse grupo que eu participo, que é um grupo de filosofia, eles começaram a trazer o material com esses conteúdos, inclusive com vídeos do próprio Dr. Liu Qin. Aí Liu Qin, a gente se apaixona. Eu Muito, recomendo. muito obrigada. Antes de começar a leitura, tem mãozinha levantada. Fala, Vera. Boa noite para vocês. Eu não posso abrir a minha câmera, mas eu gostaria de perguntar para a Regina, muito obrigada pela Regina ter compartilhado, se, se ela sabe dizer por que é que diria eu te perdoo para a nossa criança. Que sentido teria isso? Você tem alguma visão sobre isso, Regina? É que não é eu te perdoo, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata.
Sinto muito, eu te amo. Sinto muito, eu digo nessa sequência, sinto muito, me perdoa. Eu te amo, Ah, me sou grata. perdoa. Me perdoa. Ah, E, agora e faz ele sentido. faz, ele tem uma meditação belíssima, onde nós nos conectamos com essa nossa dimensão. Eu não gosto muito de falar dessa criança como se ela fosse um outro ser, né? Mas essa dimensão nossa, e nós vamos nos apropriando, e agora quem está dizendo isso sou eu, né? A minha forma de perceber isso. Nós vamos nos apropriando de um fato que eu acho que é inegável. Só existe um adulto em todo o planeta que pode cuidar dessa criança. E esse adulto é o adulto que nós nos tornamos. Então, sempre que nós procuramos no mundo lá fora, nas relações, até mesmo no papai e na mamãe, já fizeram o seu movimento, um adulto para cuidar de nós não estamos fazendo a conexão do nosso, a pessoa adulta que nós somos, com essa criança. Então, eu costumo brincar assim, que a criança que a gente né, também, que mora dentro do nosso coração, ela não acredita na gente. Ela não confia que a gente vai cuidar dela, que a gente vai protegê-la, que a gente vai poupá-la, que a gente vai até corrigir as birras. Mas quando a gente começa a fazer isso, ela respira aliviada, porque quando nós não cuidamos dela, ela fala através de nós. É ela que faz a birra, é ela que se vitima. Então, ela se expõe a partir da nossa fala. E quando nós temos consciência da existência dela e nós cuidamos dela, nos responsabilizamos por ela vai ficando cada vez mais confiante. E aos pouquinhos ela não precisa mais se manifestar, porque ela sabe que se ela precisar de alguma coisa, nós, como adultos, vamos cuidar disso. Nós vamos protegê-la. Então, para mim, o Ho Oponopono faz todo sentido. Muito bom, Regina. Faz sentido mesmo. Porque, assim, o que a gente tem aprendido, ou eu aprendo com todos esses estudos, é que a gente tem força no lugar de adulto, né? No lugar de adulto tem o seu pai do lado direito, a sua mãe do lado esquerdo, e você é adulta. É desse lugar que a fala, né? Então, eu tenho olhado muito para isso. Agora eu vou prestar mais atenção na minha criança, porque eu acho que você pode ter tudo a ver o que você está falando mesmo. Eu costumo fazer assim, ó, eu acho que uma forma bem concreta e bem eficaz é que você possa colocar essa criança que está no seu coração, na sua frente, só para você poder olhar para ela. Acho que todos nós podemos fazer isso. Colocar a criança na frente, mas ao invés de visualizar, sempre eu peço que a pessoa faça traga a presença, né? O olhar, a respiração. E aí, olhando profundamente para ela, você possa dizer: agora, quem cuida de você sou eu. E é por isso que eu digo, ela não acredita naquele momento. Ela faz, sei. Mas se nós começamos então a ter atitudes concretas, onde nós não nos colocamos em situações em que ela seja machucada, em que nós realmente nos responsabilizamos por defendê-la, e até da imaturidade dela, ela vai ficando cada vez mais serena e mais tranquila. Ainda assim, é como você diz, é a partir do lugar de adulto. É só para adultos essa tarefa. Aham. Tá bom, muito obrigada, viu, Regina? Imagina. Fala, Camila. Só complementando um pouquinho do que a Regina falou, é muito interessante vocês falarem do Ho Oponopono. Eu não tive aqui no último estudo, mas
Eu pratico Ho Oponopono desde a primeira vez que eu tive contato com a constelação. A minha mãe já praticava, eu não sabia. E aí a consteladora me sugeriu, porque eu fui constelar minha relação com meu pai, tinha um movimento interrompido, e ela sugeriu que eu fizesse então o Ho Oponopono para poder ir acessando essas partes de mim, né? E aí, complementando a isso que a Regina fala, da criança, né, dessa nossa parte mais infantilizada ainda, eu tive uma outra compreensão também no estudo do livro Limite Zero, que eu também li, estudei um pouquinho. Além dessa parte da gente estar falando, conversando com essa nossa parte mais infantilizada, com essas memórias que nos atravessam as gerações, né? E que nesse momento a gente está acessando nesses desafios que se repetem para a gente poder avançar. Então, eu acho que na oração original do Ho Oponopono, inclusive, fala sobre isso, né? Queridas memórias, né? Então, assim, eu acho que a gente vai trabalhando nessa restauração do sistema, né? Nessa oportunidade que a gente está tendo agora de restaurar o sistema em si, né? Trabalhando com a nossa parte infantilizada, com a nossa parte adulta, mas com essa parte transgeracional também que nós estamos acessando para poder ajudar o nosso sistema aí um pouco mais adiante. É muito legal, eu acho que é um livro que vale muito a pena mesmo ser lido, ser estudado, é uma prática muito bacana. Obrigada, viu, Regina, por ter trazido aí para o grupo. Obrigada, Camila. Eu vou complementar agora, você me lembrou disso. Realmente, existe essa conotação de limpar memórias. A repetição desse mantra, né, vou chamar assim, eu não chamaria a nossa criança de uma parte infantilizada, eu chamaria de uma criança, uma dimensão nossa que é criança e que vive. E as pessoas às vezes perguntam, mas ela não cresce nunca? Aí eu costumo dizer, olha, pela cor do meu cabelo, eu posso dizer que a minha não cresceu. A minha tá lá, do mesmo jeitinho dela, né? Aí outro dia um amigo me mandou uma mensagem e disse: "E aí, Regina, tudo bem com você?" Eu disse: "Olha, eu tô bem, mas a Regininha dá um trabalho." Então, eu acho que não é uma parte infantilizada nossa, é uma criança de verdade, é uma criança que nós somos e acho que sempre seremos. E outra coisa importante é disso que você falou, né? Muito importante, essa possibilidade de, nessa frequência em que nós entramos na repetição desse mantra, nós limpamos memórias. Por quê? Porque essas memórias tendem a se repetir, exatamente o que você disse. Nós tendemos, se nós, a nossa tendência é viver a partir das perspectivas do passado, né? Diz o Dr. Joe Dispenza. Então, nós vivemos tão ligados no passado que a nossa frequência naturalmente é de repetir aquilo que já aconteceu. Quando nós praticamos o Ho Oponopono, tanto que ele é um grande neurocientista e ele indica a prática do Ho Oponopono para limpar memórias. E nesse grupo que eu participo, nós tivemos uma orientação que eu achei fantástica. Eles chamam de Ho Oponopono contínuo. É quando você fica praticando o Ho Oponopono sem nenhum objetivo, apenas para evitar essa alternância de pensamentos, essas formas de pensamento que a gente capta, enfim. Se eu estiver caminhando, eu vou praticando o Ho Oponopono, e se eu não tiver alguma coisa para decidir, e eu tiver livre, né, tiver livre de fazer escolhas, eu vou praticando o Ho Oponopono. Eles chamam de Ho Oponopono contínuo. Faz com que a gente se mantenha numa frequência de paz e vá limpando as memórias para que o novo realmente possa acontecer na nossa vida. Foi o que eu lembrei agora. Fala, Rebeca. Oi, boa noite. É minha primeira vez aqui. É a indicação do Renê, que ele compartilhou. Eu queria falar só um pouquinho sobre o Ho'oponopono, aproveitar que vocês estão falando muito bem. Essa última parte da gente compartilhar memórias transgeracionais, né? Como é bonito quando uma coisa é verdadeira, ela
vai aparecer em diversas técnicas. Essa questão da gente, tanto que vê na constelação, que muitas vezes, por lealdade, né, nós estamos compartilhando, às vezes, sentimentos e pontos de vista adotados. E no Ho'oponopono, o Dr. Liu Ren, ele foi aluno da Morna Simeona, que ela era uma xamã. E ela chamava o Ho'oponopono de Ho'oponopono da identidade própria. Que objetivos é exatamente através dessa limpeza você tirar memórias que não são suas, memórias de conflito. Era realmente uma técnica voltada inicialmente para pacificar conflitos, né? Conflitos simples da própria tribo. E o interessante é esse nome, Ho'oponopono da identidade própria, que é você resgatar o seu eu verdadeiro. Porque a Morna, ela já tinha essa ideia de que a gente não tem, a gente compartilha sentimentos e emoções do nosso ambiente e dos nossos ancestrais. E como a constelação, um outro método, chegou à mesma conclusão, né? Trabalha de uma outra forma, não deixa de ser uma limpeza de memória, um resgate da identidade própria. Você lidar com as lealdades, você perceber o que é lealdades, qual comportamento seu decorre de você mesmo ou de uma lealdade, como você vai percebendo a si mesmo, né? E como as coisas são verdadeiras, é, elas aparecem, elas vão aparecer mais ou menos na mesma época, mesmo que sejam usando técnicas diferentes. Vocês Obrigada, estão me Rebeca, ouvindo? por compartilhar com a gente. Tem mais alguém? Ou vamos para a leitura? Então, eu acho que a gente pode iniciar a leitura, Regina. Ok. A despedida. Hellinger. Enquanto tomarmos partido pelas vítimas, enquanto não pudermos esquecer o passado, não haverá futuro. Como se sentem as vítimas quando seus descendentes querem vingá-las? Podem estar realmente mortas e em paz? Ou com isso eles interferem em sua morte e em sua paz? Nesse ponto, precisamos atentar para algo muito importante. Falei há pouco com Carola Castillo, da Venezuela. Ela trabalha com indígenas em seu país e me contou que agora estão perfurando poços de petróleo nos lugares sagrados dos índios. E isso, naturalmente, é uma grave injustiça contra eles. Os índios se apegam ao seu passado. Ali estão suas raízes. Mas enquanto choram pelo passado, terão eles um futuro? Muitas vezes queremos prolongar o passado, não permitindo que ele seja definitivamente passado. Quem olha para trás não tem futuro. Aquele que está pronto a admitir que o passado acabou, sente a necessidade de mudar. Já os que olham para trás não precisam mudar. Permanecem imobilizados e não têm possibilidade de sobreviver. Somente podem progredir os que se submetem ao ciclo dos acontecimentos, onde tudo tem seu começo, seu apogeu e seu fim. Para a peruana, isso exige muito de vocês. Só assim é possível crescer. Ambos se olham. Hellinger, está bem assim? Ela concorda com a cabeça. Hellinger, tudo de bom para você.
Ela se levanta, dobra as mãos, volta lentamente ao seu lugar e sorri. Adendo. Na manhã seguinte, essa mulher me escreveu uma carta, onde me informava que era uma descendente direta do último rei Inca, Tupac Amaru II, que em 1850, depois de comandar uma revolta contra os espanhóis, foi esquartejado em Cusco. Sigo? A liberdade. Quero dizer algo sobre a liberdade, a assim chamada liberdade. O que se passa realmente conosco quando nos sentimos livres? Existe uma liberdade vazia. Nela não existe nada, e nós nos sentimos igualmente vazios. E existe uma liberdade preenchida, cujo efeito é totalmente diverso. A liberdade preenchida desenvolve-se numa relação. Meus atos nessa relação são percebidos por mim simultaneamente como livres e como totalmente vinculados a alguém. Quando digo a uma pessoa querida, eu te amo e amo o que me guia e te guia, e me entrego a esse sentimento, estou completamente vinculado. Não estou livre. Entretanto, sinto-me preenchido. Logo que tomo a decisão de entregar-me a alguém ou a algo, a liberdade está nessa decisão. Eu me entrego. A partir daí eu me movo como num rio. Ele me proporciona uma certa liberdade de movimento, mas no essencial ele me carrega e me leva numa determinada direção. Quando alguém diz que precisa livrar-se de algo e se livra disso, o que lhe resta? Ele tem algo ou perdeu algo? Ele só volta a ter algo quando assumir alguma coisa. Na medida em que assume alguma coisa, ele se decide. Na decisão, ele ainda é livre, mas depois dela, está vinculado. Em termos gerais, o anseio pela liberdade é egoísta, como se a pessoa afirmasse: quero fazer algo por mim, desenvolver-me por mim, buscar iluminação para mim. Todavia, isso não se insere numa relação. Que peso têm os que lutam por esse tipo de liberdade, comparados, por exemplo, a pais que criam filhos e praticamente não têm liberdade, pois estão totalmente presos às suas tarefas e obrigações? Esses pais sentem-se preenchidos no que fazem, porém não estão livres para fazer algo para si mesmos, independentemente do contexto e das relações a que estão vinculados. Quer dar uma paradinha? Eu vou fazer só uma colocação, mas daí vocês estão livres para a gente poder estar discutindo os dois textos. Né? Daí, esse pedaço que ele fala, quando alguém... Deixa eu achar aqui. Duas coisas. Quando eu digo para alguém, eu te amo, e amo o que me guia, o que te guia, hoje eu li um texto, por acaso, num desses livrinhos de que vem histórias para aquecer o coração, esses livrinhos de autoajuda, onde a pessoa relata uma passagem da vida dele. Então, ele começa o texto dizendo assim, que ele dizer para o pai dele, eu te amo, foi muito difícil. Mas depois de algumas terapias, de algum conhecimento, um dia no telefone, ele ficou hesitante, mas antes de desligar, ele falou,
pai, eu te amo. Daí, do outro lado, o pai fez um silêncio e desligou. E que passou uma meia hora, a mãe dele ligou para ele e perguntou: Você está bem? Ele: Não, está tudo bem, né? E depois desse dia, ele passou a dizer isso no telefone, tipo assim, depois de várias ligações, um dia antes de desligar, o pai dele disse para ele: Eu te amo. E logo depois, o pai teve um problema cardíaco, teve que passar por uma cirurgia e quase morreu, mas conseguiu sobreviver. Daí ele coloca a reflexão: como ele teria se sentido se ele não tivesse tomado a iniciativa de dizer primeiro para o pai, eu te amo, se ele tivesse ficado esperando o pai dizer isso, né? Então, assim, é uma reflexão para a gente, né? Que às vezes é uma palavra. Ele falou assim: se meu pai tivesse morrido, né, eu nunca teria ouvido essa palavra partindo dele, né? Filho, eu te amo. E às vezes a gente fica esperando que eles falem e a gente não toma iniciativa de falar. Então eu achei assim, sabe quando você abre por acaso e lê o texto, eu achei assim muito interessante, né? E daí eu não estou encontrando agora onde ele fala quando a pessoa busca iluminação para ela mesma, ela não vai conseguir, né? Se a gente olha, né, no primeiro, historicamente, o primeiro ser que conseguiu iluminação foi o Buda. Mas ele chegou na iluminação não foi por ele, foi porque ele queria encontrar um meio de ajudar as pessoas a vencer a doença, a morte e o sofrimento, né? Então, por conta dessa procura para ajudar o outro, ele conseguiu assim chegar na iluminação. Então, realmente, quando a pessoa tenta buscar isso pensando só nela mesma, né, não vejo como ela conseguir isso. A gente está aberto para compartilhamento. Quem quiser falar, é só fazer um Eu, sinal. eu achei interessante, Cleusa, logo no início, né, a despedida, quando ele fala que enquanto a gente tomar partido ainda das vítimas, enquanto não podemos esquecer o passado, não haverá futuro. E a gente percebe que isso se aplica muito dentro dos relacionamentos, dentro, por exemplo, de relacionamentos de casal. Eu já percebi, assim, nos meus atendimentos, essa dinâmica que ela acontece muito. Às vezes, o relacionamento já terminou e ainda a pessoa ainda se coloca e é colocado no lugar de vítima pelas outras pessoas daquilo que já terminou, que já não existe mais, e aí ela fica presa nesse passado. Então, achei muito pertinente, muito boa essa reflexão deles, que a gente, enquanto a gente ficar tomando partido das vítimas, a gente está reavivando o passado, a gente está alimentando aquela dor por aquilo que a gente que já foi, né? Que é aquilo que já não está mais. É como aquela frase famosa do Bert, que ele dizia, né? Muitos estão olhando para o trem na estação que já partiu e não estão vendo que um trem novo está chegando na estação. Então, isso eu percebo que acontece muito na prática, na vida de muitas pessoas, né? Ficar preso às dores do passado, e quando a gente fica preso às dores do passado, a gente não se liberta para o futuro. E se isso não aí entra naquela dinâmica que Tibert também deixou para a gente, esse saber, que quando aquilo não é curado, quando aquilo não é desemaranhado numa geração, passa para a geração seguinte, aquela dor passa para a próxima geração,
como uma nova oportunidade de olhar para isso que não foi curado, para o conflito que não foi curado, e olhar. Eu me lembro muito de uma frase, não lembro de quem foi que eu ouvi num seminário, mas dizia, eu acho que foi da Cláudia Boatti. Ela dizia assim, que quando a gente olha para alguém como vítimas, a gente só proporciona que novas vítimas surjam naquele sistema. Porque se existem vítimas, existem ofensores. E quando a gente olha para as pessoas que elas são vítimas, que elas foram vítimas, olha para elas como vítimas, isso vai proporcionar um novo surgimento de novos ofensores dentro do sistema familiar e que vão ocasionar novas vítimas. Então, é isso que me trouxe nesse primeiro parágrafo. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. É, complementando isso, né? Tipo assim, muitas vezes passa de uma geração para outra. Quando tem uma injustiça, isso vai passando de uma geração para outra. Só que, às vezes, os descendentes acaba entrando nesse processo que ele coloca aqui de querer fazer justiça, de querer vingar. E com isso ele acaba, como dizer, ele, será que isso está fazendo bem para o que sofreu? Né? Então, são coisas que a gente tem que estar refletindo muito, né, quando tem uma situação de vítima e agressor numa geração, na geração seguinte, tipo assim, reconhecer isso, mas seguir em frente, ao invés de ficar preso no passado e de querer a vingança, né? Então, é, é uma reflexão assim muito importante, que é o que a gente vê na vida, né, no dia a dia das pessoas. Fala, Camila. O Eurico falou aí da Cláudia, né? Eu fiz 2 capacitações de movimentos essenciais que também me mudaram muito a percepção de muita coisa. E aí, dessa questão da repetição da vítima, né? E pegando também por esse lado da vingança, no sistema da justiça, a gente vê muito atuando essa energia da vingança, né? Nós somos muito vingadores, so, é, sob o manto do justiceiro, né? Então, assim, acontece isso demais nesse sistema. Eu sou advogada, né? Então a gente olha muito para isso. Eu estou lá na Comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB de Minas, a gente olha muito para isso. E aí me lembrei de uma coisa que a Cláudia fala também, Eurico, que eu acho muito legal, que eu aprendi com ela, que ela fala que a gente se sentir menor ou maior, ou então melhor ou pior do que o outro, é sempre o início de toda guerra, né? Então, são esses enfrentamentos, né, que eu acho que assim, a gente vai se vitimizando e sem perceber que nessa vingança da vítima a gente acaba se tornando ofensor, né? É uma coisa realmente terrível. A gente está lá apontando dedos, né, vítima, mas apontando o dedo de ofensor, ofendendo o outro também, né? É uma coisa terrível, mesmo uma dinâmica complicada. Camila, eu sou facilitador em justiça restaurativa e a gente sempre fala assim dentro dos círculos de diálogos, né? Se punir, se vingar algo que aconteceu, um dano que alguém causou para outra pessoa, se esse punir resolvesse, a gente não precisava mais de prisões, de cadeias, de cárceres, a gente não precisaria mais, né? Então nunca resolveu. Na verdade, criaram novas dores, né? E que essas dores ficam presentes até hoje. Eu estou lembrando aqui, o René, ele sempre mencionou o Ivan Borzomeni Nagy. E o Ivan Borzomeni Nagy, falando dessas feridas, dessas dores não curadas, ele fazia uma metáfora que os sistemas eram grandes livros de dívidas e de merecimentos. E quando uma dívida não é curada numa geração,
passa para outra geração para que essa dívida seja paga por uma outra geração. É essa repetição dentro do sistema. Lembrando aqui o Renê aqui no nosso encontro. Rebeca, se quiser falar. Sim, eu também sou da área jurídica. E, nossa, eu peguei um Uber. Aí eu tinha comentado com o motorista, meu Deus, eu tô tão cansado. Acabei de chegar do trabalho. Comentei com essa de passageiro e motorista. Aí você é de que trabalho? Você trabalha onde? Eu no judiciário. Ele, vocês são o pai e a mãe da gente. O motorista do Uber. Um cara que eu nem conheço. Uma pessoa simples. E tem algo além. A gente é muito chamado para esse lugar. Por várias razões, não só por essa dinâmica de ser convidado para ser justiceiro, tem várias outras questões também. Tem uma visão muito de que o processo, o litígio dá lucro, dá dinheiro. Essa é uma visão equivocada, mas também existe. Mas, enfim, isso que tu falou de que se a punição resolvesse, já estaríamos resolvidos, já teríamos jeito, eu acho que é uma coisa que eu observo assim, por mais difícil que possa parecer, a gente ainda está no momento mais civilizado da humanidade. Há duras penas, né, com essas guerras que temos hoje, mas o que se tinha antigamente, e eu observo no meu estado ainda, eu sou do Piauí, no sul do estado ainda existe muita vingança privada, que é você vê famílias rivais se ferindo, né? E é até difícil para o Estado intervir. E eu acho que eu só conheço a constelação e a justiça restaurativa como meio que consegue interferir um pouco nesse ciclo. Embora o Best também fale de que a denúncia é necessária. Porque muitas vezes a pessoa que pensa que está compensando, às vezes os descendentes, eles não estão compensando, eles estão se vingando, na verdade. E às vezes a denúncia é o único jeito de fazer aquela pessoa refletir. Não exatamente a punição, mas a denúncia de dizer, quando é denunciado, é dito: olha, você está fazendo algo errado, pare. Né? Ainda que a gente possa discutir os meios que a gente usa para fazer a pessoa parar, se é um meio de contenção, se a gente também está fazendo parte de uma vingança. Mas eu só comecei a estudar isso mesmo pela compensação, pela constelação e justiça restaurativa e como é delicado, né? Porque o Best diz uma coisa: é muito difícil a vítima sair do lugar de vítima porque ela tem razão. Ela começa com uma premissa verdadeira. Só que, em nome disso, a grande questão é como que eu sei que eu estou compensando um dano e como que eu sei que eu atravesso ali e estou me vingando. Essa é a grande questão da vítima, porque muitas vezes ela não está pedindo uma compensação, ela está pedindo uma vingança, que muitas vezes não tem nem a ver com a pessoa que o feriu. Às vezes, naquela dinâmica, envolve raiva da mãe, do pai. Vários conteúdos são projetados naquele evento, né? Ah, em violência doméstica, a gente observa muito isso, que muito daquele vínculo não diz respeito ao companheiro, não diz respeito só ao companheiro, diz respeito a outros conteúdos de outras relações. Até porque o nosso cérebro ele não tem uma caixinha. Isso aqui é raiva da mãe, isso aqui é raiva do pai, isso aqui é raiva de você, raiva do companheiro. As nossas emoções elas vão tendo um efeito cascata às vezes. Então, um desentendimento com uma pessoa vai trazendo desentendimento que eu tive com trazendo emoções que eu tive com vários. Então é muito delicado esse trabalho e a gente do judiciário precisa ter muito cuidado para não
com essa energia, porque tem uma energia mesmo de você ficar, de você ter lado. A gente é muito chamada a ter lado. Vocês no judiciário, tipo assim, como diz a Helena, tem que tomar ordens da ajuda na veia, no soro, assim, continuamente, para poder conseguir se manter no lugar. Né? Então, assim, não é fácil, porque a gente sair do nosso lugar é a coisa mais tranquila do mundo. Então, assim, porque quando eu fico no lugar, eu não tomo partido. Né? Então, é uma receitinha, ordem da ajuda na veia. Não, é cultural da profissão você ter lado. É cultural. O juiz é que ele é mais chamado a se obrigar a estudar, a ouvir os dois lados, porque ele tem um dever de imparcialidade. Mas é muito chamado a ter lado, todos os agentes, né? Promotor a ser um vingador, a ser um órgão de acusação. E, na verdade, o promotor ele é bem mais do que isso. Ele, na verdade, é o fiscal da lei, ele é o protetor da lei. A acusação é uma decorrência disso, mas não é. Mas ele é muito colocado nessa visão de super-herói, né? E o advogado de defesa também, de vitimização do acusado, de torcer coisas que é um xadrezinho. Depois que eu estudei constelação, que eu fiz formação, eu fico pensando se eu continuo na profissão, no papel que eu exerço, que é assessora de juiz, porque eu acho muito pesado. Eu, eu, eu acho que talvez seja a hora de eu ver um outro lugar para mim nesse sistema jurídico, porque é muito, dá uma sensação assim de que não está resolvendo, Mas aí, assim, procura estar refletindo e meditando as ordens da ajuda. da maneira como é colocado. Da constelação, a gente fica pegando tudo em revista. Pega o livro As Ordens da Ajuda, do Beth, procura refletir bastante sobre ele. Eu acho que vai te ajudar muito. Fala, Camila. Olha, ô Cleusa, isso daí que você falou, no último encontro que eu tive aqui, que o Renê estava, nós falamos, mas o Renê falou uma coisa dele, eu falei de mim a mesma coisa, que remetia ao livro Meu Trabalho, Minha Vida, do Bert. Que é o seguinte, ordens na ajuda a gente tem que tomar o tempo todo. Igual a gente bebe água, a gente tem que tomar ordens na ajuda, porque o nosso natural não é ficar no nosso lugar mesmo. Fica tranquila, Rebeca. Não precisa sofrer por causa disso, não. Faz isso que a Cleusa falou, ordens da ajuda na veia. Hoje eu estava conversando com Kerley mais cedo, liguei para ela para trocar uma ideia sobre um processo, e aí eu estava compartilhando com ela assim, virei amiga, olha só que coisa. Eu estou aqui sofrendo porque eu ainda estou achando que eu vou tomar a decisão nesse processo para o meu cliente. Olha que coisa horrível, gente. Ainda bem que hoje, pelo menos, a gente estuda, a gente se trabalha isso tudo para a gente ter esses momentos de lucidez, entendeu? Para a gente perceber que a gente faz isso mesmo, isso é natural. Aí eu volto até no negócio, a Cláudia Boatti fala um negócio, Eurico, depois você me corrige se não for bem assim, mas ela fala uma coisa muito legal, que é assim, o nosso natural é ficar no julgamento. O julgamento é o nosso estado natural, ele vem assim, né? Aí o nosso exercício é respirar e não, a gente não precisa permanecer nesse julgamento, né? A gente entender que a gente está julgando e que a gente não precisa permanecer nesse julgamento, aí entra isso que você falou antes do Ho Oponopono, Rebeca, que é aquilo que a gente estava falando, nós estamos falando desde o início do Ho Oponopono, ele está conjugado aqui, né? Nisso que nos atravessa, essa dinâmica que nos atravessa, né? Do que vem, do que nos constitui, né? No nosso sistema há muito tempo e que a gente está trabalhando para ir adiante, né? Então, assim, e aí entra uma coisa da justiça restaurativa que eu acho muito legal em comum com a mediação.
que é a gente lembrar que a gente está trabalhando na situação e não no sujeito, né? Separar a pessoa da situação e trabalhar na situação. E isso faz toda a diferença. Assim, alivia muito. Quando eu consigo ter a lembrança de agir dessa forma, aí para isso eu fiz uma formação também em mediação, né, para conjugar com a constelação na advocacia, me ajudou, aliviou muito. Aí eu tenho trazido isso para o meu dia a dia mesmo, essa escuta ativa, essa. Vamos respirar aqui, vamos. Que eu acho que é esse mantra do Ho Oponopono ajuda a gente a entrar nesse lugar. Vamos. Calma, vamos, tudo dá certo. Vai, nós vamos conseguir. Fala, Celso. Eu estou aqui com uma reflexão ainda da Rebeca. É que assim, eu também trabalho na justiça, né? Eu trabalho na Justiça Federal. É, e lá, hoje, tem um núcleo que é a Justiça Restaurativa, que também está começando, porque o federal são outros temas, acho que é diferente do Eurico, que o Eurico acho que está mais ligado às pessoas, às famílias, né? E no âmbito federal é um pouquinho diferente, as demandas são um pouquinho diferentes. Mas o que me tocou na fala da Rebeca é o seguinte, é porque eu me coloquei nesse lugar. Quando ela falou das famílias que elas brigam muito, aí eu fiquei pensando, nossa, mas assim, eu fiquei me pensando como brasileiro, né? Que eu falei assim, a gente espera muita coisa do Estado, né? Aí eu coloquei, será que o Estado poderia ter um papel de mãe? Porque a gente espera, eu vou entrar na justiça. Quer dizer, como se o Estado tivesse que suprir um monte de necessidades nossas, dos cidadãos, né? Aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, nossa, mas isso... Porque o volume de processos é tão grande, né, no Brasil, que são tantas coisas mal resolvidas e que, na verdade, o direito ele caminha muito devagar, né? Pelo tema, pela lei, ela não acompanha a mesma velocidade dos relacionamentos, né? Porque, na verdade, o que fica mal resolvido, por mais que tenha alguma sentença, são as relações, né? Elas acabam muitas vezes não tendo uma solução adequada, uma mediação satisfatória. E aí eu falei, nossa, mas o quanto a gente demanda do Estado que não é resolvido, que fica assim parado, né? Fica um conflito parado. É, Então eu estava aqui me pegando nesse lugar, porque porque eu falo, né? Quem trabalha na justiça ou com a justiça não trabalha na justiça à toa, né? Eu imagino que eu deva ter muitos conflitos mal resolvidos na minha família lá atrás e que me levou a escolher esse trabalho, digamos, nesse momento, né? Quer dizer, lá atrás, né, também. Porque não é à toa, né, que a gente escolhe a nossa profissão também. Tudo tem uma razão, né? Aí não sei se o Eurico pode contribuir um pouco mais, mas eu gostaria muito de participar mais lá da Justiça Restaurativa lá no Federal para me inteirar mais do assunto também. Na verdade, assim, ela surge em decorrência exatamente dessa quantidade gigantesca de processos que o Celso falou, e é uma verdade. E a justiça restaurativa ela chegou no Brasil através da AJURES, que é a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, em 2005. 2005, num congresso da AJURES, no Rio Grande do Sul, buscou-se outras formas, de se levar esse movimento de justiça. Então, foram apresentadas várias técnicas, várias formas de trabalhar, isso em 2005. Da proposta, existia um projeto, em 2005, que chamava Brasil 21, Brasil para o século 21, que buscava novas soluções de justiça para serem aplicados no país em face dessa grande enormidade de processos aí que o Celso falou, e é verdade mesmo. Naquela época, eu me lembro, havia uma estatística do CNJ que éramos 210 milhões de habitantes. E havia uma estatística do CNJ que 2/3 dessa população eram partes em processos, né? Ou como
ofensores ou como vítimas, né? Partes de processo, ou seja, é uma demanda muito grande, e aí todo mundo em busca de uma sentença, né? Todo mundo em busca de algo, de uma sentença, mas a sentença, a maioria das vezes, ela não encerra o conflito, ela não cura aquelas dores que foram geradas no conflito. A maioria das vezes, ela cria novas dores, novos emaranhados. Então, essa justiça punitiva, retributiva, ela não soluciona todos os casos. E a justiça restaurativa foi o meio escolhido lá em 2005, né? Em 2005, olha quanto tempo atrás, para se buscar uma nova forma de atuar sobre casos de menor poder ofensivo. Então, é um olhar novo. O direito sistêmico também, eu acho que tem um protagonismo muito grande nisso, traz, traz toda uma filosofia, todo um pensamento. Eu vejo muito o direito sistêmico de uma forma particular minha. Eu acho que o direito sistêmico ele tem que fazer parte de todo o aparato do funcionamento da máquina jurídica. Eu sou particularmente contra, por exemplo, a gente usar a constelação dentro do ambiente judicial, como eu já vi que aconteceu, como aconteceu no Rio Grande do Sul também. Então, eu acho que assim, tem toda uma filosofia, um ensinamento, tem toda uma compreensão, uma clareza que o Bert trouxe para a gente, e o Sam Storch, ele conectou, né, muito a constelação com o uso dentro do direito, e isso eu acho que já é um passo gigantesco também, para a gente olhar para esses conflitos, para essas dores, de uma forma diferente, né? Então, é, são pequenos passos, né? Mas acho que concordo também, acho que foi a Rebeca que disse isso, né? A gente está no melhor momento da humanidade, porque acho que já foi muito pior. A gente cortava a cabeça, a gente queimava na fogueira, então acho que a gente já passou por momentos bem mais difíceis. A gente está crescendo, eu entendo sempre assim, né? Que a gente está sempre evoluindo. Ana? Olá, estão me ouvindo? Eu só queria dar uma contribuição, Eurico, continuando sua fala a respeito de conflito. Uma coisa que eu utilizo em mim, na minha vida, é a meditação, né? A gente está falando do Ho'oponopono, mas a partir do momento que a gente tem um conflito e a gente medita e pede para que você receba uma resposta, a resposta vem. A resposta está dentro de nós. E lembre-se, a gente é a pessoa certa no lugar certo. Eu falo isso também para a Rebeca, que foi o que eu senti. Que tu começou a ver a constelação, não sabe se é isso, se não é. Sente, percebe no teu corpo e peça durante uma meditação, quando você estiver conectada com você, que a resposta vem. É isso. Regina, com você. Eu só queria destacar que essa cultura de buscar a sentença, buscar no Estado a mediação dos conflitos, ela vem mudando consideravelmente, especialmente com a justiça restaurativa e com a mediação, porque são caminhos que formam uma nova cultura. São abordagens que vão preparando as pessoas para se apropriarem das decisões e das escolhas e até da elaboração da solução, né? Eu, quando fiz um curso de mediação, eu me lembro que já sou aposentada, formada há muitos anos, e eu comecei a fazer esse curso só para fazer uma coisa diferente, né?
Que mais que eu posso aprender? Olha a minha arrogância. Que mais que eu posso aprender? Aí, no primeiro dia de aula, eu me senti como no primeiro dia de faculdade de Direito na PUC. Eu saí de lá completamente entusiasmada, meu chakra cardíaco estava expandido. Eu pensei, meu Deus, que bom que isso voltou, porque eu aprendi isso na faculdade, na PUC, no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, sobre a mediação. E eu me lembro do dia que eu cheguei em casa e disse para o meu pai: pai, existe uma solução que não é com a sentença, que não é com a briga, que não é com o conflito, imagina. Mas depois de tantos anos é que a mediação foi se realmente se estabelecendo aqui no Brasil e, né, e a minha experiência, né, que eu não trabalho com isso diretamente, nem com a justiça restaurativa, eu também fiz formação, mas eu fiquei muito impressionada, muito encantada de ver como as pessoas conduzidas na nas rodas da justiça restaurativa, como nas etapas de preparação das sessões de mediação, como elas vão aprendendo e adquirindo essa nova cultura, que vai ser essa nova postura diante do conflito, ela vai ser depois mantida na vida das pessoas. Elas vão sair daquela experiência na justiça restaurativa, vão sair daquela experiência na mediação, apropriadas da sua habilidade de resolver conflitos. Isso é maravilhoso. Então, só para dar uma gotinha de esperança para a Rebeca. E eu estou me lembrando aqui, Rebeca, também, você falou que a gente está no melhor momento, e eu acho que estamos mesmo. Se a gente olhar, por exemplo, na Nova Zelândia, a justiça juvenil, ela é realizada não pelo Estado, mas pela própria comunidade, inspirado nos povos originários da própria Nova Zelândia, nos os maiores, né? A justiça juvenil é a própria comunidade que se organiza para como reparar aquele dano, aquela falta que ocorreu. Somente nos casos de maior poder ofensivo é que vai para a justiça, para essa justiça que a gente conhece, a justiça comum. Mas a justiça juvenil, um muro pichado, um, 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 algum desentendimento de menor poder, vai sempre para a justiça da comunidade. É a própria comunidade que se reúne, família, parentes, a comunidade em si, do local onde as pessoas moram, é que vão proporcionar que, de alguma forma, buscar que aquilo que é o dano que foi causado, ele seja reparado. Então, olha que bacana, né? A gente já está evoluindo bastante. E a Ana tem toda a razão também. A grande maioria das respostas, elas estão dentro de nós. Se a gente respirar, se a gente eh, dar lugar para as nossas percepções, a gente vai encontrar sempre a melhor resposta. Afinal, é, aquilo que vem de dentro da gente, que vem da nossa alma, da nossa essência, sempre falo para os meus clientes nos meus atendimentos: olha, é a parte que mais te conhece. Está aí dentro de você desde o dia que você foi gerado lá no ventre da sua mãe e já estava até em gerações anteriores lá dentro. É a parte que mais te conhece. Então, às vezes, a gente procura, busca a resposta no externo, mas a resposta está no interno. Exatamente aquilo que a Ana falou. Está dentro de nós. E é onde a gente tem que buscar as respostas. Às vezes, parar, respirar, fazer um ho'oponopono, outros movimentos, aquietar, e a resposta vem. Porque vem da parte que mais conhece a gente, que está dentro de nós desde o início, desde o princípio. E essa essência, a nossa alma, está dentro da gente. Obrigada, gente. Realmente, isso que você e que a Ana fala ressoa muito com, acho que foi o Bert que disse isso, que é, às vezes você não precisa mudar o caminho em si, uma nova manhã, né? Essas coisas são muito, muito positivas.
até para a gente ter um conceito de responsabilidade, né? Como sociedade. Não ficar delegando coisas pequenas para o Estado. Mas para isso acontecer, a gente precisa abrir o nosso coração para o diálogo. E eu estou falando de um lugar que para mim não é fácil. Que eu, no direito, e a minha própria educação, criada para saber a resposta. E a constelação foi um convite para, bom, talvez existam várias respostas certas e exista uma ordem de respostas certas. A, a sentença, ela não resolve o conflito. Por quê? Porque existe uma ordem de respostas que precisa vir antes. E se é o objetivo da gente a pacificação social, né? A constelação, e a mediação trouxe bem essa percepção de que há outras opções. Esse exemplo da Nova Zelândia é muito bonito, porque o jovem, a criança, ela é o grupo, ela é a comunidade. O adolescente, ele é a comunidade. A criança, ela é a comunidade, ela é o grupo. E você realmente tornar a comunidade responsável por aquela criança também e pelo jovem é muito inclusivo. Porque você levar um jovem, um adolescente, sei lá, furtou, fez coisas não graves, digamos assim, que não envolvem violência, coisas que dá serem resolvidas. E você submeter esse jovem por um processo criminal, tal, que o próprio processo muitas vezes é uma humilhação. O próprio processo, sem sentença nenhuma, sem nada, só o nome, a acusação. Só isso é muito, isso traz uma repercussão muito grande sobre como aquele jovem se vê, né? Ele está indo em formação de identidade. E muitas vezes o próprio ato de acusar, tornar réu, tal, talvez torne aquele jovem irreversível, porque talvez ele não veja que tem espaço no coração da comunidade para ele voltar. E muitos infratores permanecem infratores porque eles não enxergam para onde voltar. E eu me refiro a infrações leves, eu não me refiro a coisas graves. Eu me refiro às infrações leves. Tem muito essa fala de exclusão mesmo. E eu também não gosto de estar passando a mão. Eu acho que responsabilidade é uma coisa importante, mas não o vexatório. É porque a humilhação é uma exclusão, ela não é responsabilização, ela Então, não traz dignidade, né? Rebeca, Nem a vítima, nem ao réu. tudo isso que você está trazendo é extremamente importante, mas, assim, a gente olhando as ordens e olhando a sequência de acontecimentos, a gente pode mudar isso. O controle não está na nossa mão, mas a gente pode dar o primeiro passo, né? Então, assim, e o Bert traz muito isso, que nem aqui, só para a gente fechar, também por conta do nosso horário, né? No final desse texto da despedida, ele fala assim: somente podem progredir os que se submetem ao ciclo de acontecimentos, onde tudo tem seu começo, seu apogeu e seu fim. Né? Isso está na página 139, no final do primeiro texto. Então, tudo tem o começo, tem o apogeu e tem o fim. E a gente tem que se submeter a um ciclo de acontecimentos. Né? Eu sempre falo, o controle não está na nossa mão, infelizmente. Né? Porque na hora que a gente quer assumir esse controle, eu digo, a gente quer brincar de Deus. E a gente não tem esse poder. Né?
Olha, essa conversa tá boa, tá rendendo, mas acho que está na hora da gente parar. Eu passo para você, Eurico, a não ser que alguém tenha mais alguma colocação. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, a gente pode. Avançou bastante a hora, 21h42, então a gente pode encerrar. E eu compartilharia só um sentimento. Eu acho que bom, que bacana que a gente pode estar aqui com tantas pessoas voltadas nesse âmbito, envolvidas com a justiça. A gente tem o Celso, agora tem a Rebeca, a Ana também, eu acho que tem mais alguém, a Camila também, né? Então, olha que movimento bom da gente estar olhando para todo esse pensamento que o Bert deixou para a gente. Então, muito obrigado de vocês estarem aqui com a gente, dizerem sim para a gente aqui, e a gente se vê na próxima terça-feira. Então, boa noite a todos e bom descanso para todo mundo, boa semana. Boa Obrigada, semana. gente. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite, obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.